O que é a Game Theory? Ela é uma estrutura teórica para conceber situações sociais entre jogadores independentes e concorrentes, e produzir a tomada de decisão ideal desses atores em um cenário específico. A chave é que a recompensa de um jogador depende da estratégia implementada pelo outro jogador, e cada tomada de decisão tem uma série de ações diferentes disponíveis. O resultado final depende não apenas de sua ação, mas também da do outro. Uma condição importante é que os jogadores dentro do jogo sejam racionais e se esforcem para maximizar seus ganhos no jogo. Além disso, as ações e escolhas de todos os participantes afetam o resultado de ambos. E por que estamos explicando o que é Game Theory? Game Theory é derivada da lógica e da matemática e, portanto, pode ser considerada uma aplicação da lógica. Ela só funciona se todos os jogadores forem racionais e se comportarem seguindo um raciocínio lógico. E o que é raciocínio lógico? De maneira geral, no estudo da lógica, nos interessa saber se a conclusão de um raciocínio constitui realmente uma consequência dos dados conhecidos e utilizados ou das hipóteses levantadas. Ou, como dizemos contidamente, se o que pensamos e dizemos faz sentido ou se tem razão. Raciocínio lógico é justamente aplicar isso como uma forma de pensamento, ou como vemos Game Theory, como uma estratégia. Todas as estratégias estudadas em teoria dos jogos são derivadas de pensamento lógico. E por que decidimos falar sobre isso? Game Theory é importantíssimo e tem aplicações reais na área da biologia, economia e, seguindo o exemplo do filme Uma Mente Brilhante, até na vida social. Para ilustrar isso, mostraremos 2 casos de estudo. Qual a melhor estratégia política no eventual segundo turno em 2022, concorrendo à presidência do Brasil, Bolsonaro versus Lula? Iremos analisar através de uma visão da lógica em Game Theory em 2 possíveis decisões tomadas por esses candidatos. Sejam elas: apontar os erros um do outro, fazendo com que ele crie uma imagem negativa, pública do adversário, ou simplesmente ignorar as papas e focar na sua própria campanha. A ideia dessa análise é análoga ao dilema do prisioneiro, em que 2 prisioneiros devem decidir se vão ou não culpar um ao outro, o que pode acarretar em redução da pena para ambos os lados. Só que a diferença é que analisaremos a parcela indecisa da população, que se diz neutra já para o segundo turno. Esses valores são dados em porcentagem e só servem para exemplificação. Vão haver outros estudos mais aprofundados mostrando o efeito de jogada política, mas não é esse o caso para a nossa análise. Somente é necessário analisar esses 2 parâmetros. Vamos supor que eu seja um dos candidatos, e olhando para a nossa tabela, eu decido culpar o outro candidato. Ao fazer isso, eu posso receber 30% dos votos, mas também, caso o meu outro candidato me ignore, eu receba 100% dos votos da parcela indecisa da população. E caso eu decida ignorar, o melhor que eu vou conseguir é 50% dos votos, mas também eu posso chegar a perder 100%. Então a melhor estratégia que eu posso adotar aqui é em culpar o outro candidato das ações que ele fez. Bom, dando continuidade à aplicação da teoria dos jogos para outros ramos do conhecimento humano, agora entraremos na biologia. O assunto a ser tratado é o altruísmo. O altruísmo já era discutido na época de Darwin e era tratado como um paradoxo, pois ele viola a lógica corrente da teoria da evolução e da seleção natural, que é que o mundo em si gira em torno de uma competição pela sobrevivência entre as espécies, entre os indivíduos de cada espécie. Ora, se há uma competição pela sobrevivência, o que faria um indivíduo abdicar de sua própria vida em prol da vida do outro? Ou seja, ele automaticamente perderia essa competição ao morrer. Bom, isso pode ser melhor entendido pela questão da teoria dos jogos e com 2 conceitos, o conceito de aptidão e o conceito de seleção de parentesco. Primeiro, aptidão quer dizer sucesso reprodutivo, ou seja, as chances de que os genes de um indivíduo ou genes parecidos com o desse indivíduo aumentem em relação à proporção total de indivíduos dessa espécie, ou seja, que esse indivíduo espalhe suas características, por assim dizer. E o outro é o de seleção de parentesco. A seleção de parentesco é que o indivíduo tende, por natureza, a acabar ajudando ou até mesmo se sacrificando por indivíduos que são relacionados a ele. Por que isso aconteceria? Ora, o parentesco determinará a proximidade dos seus fundos, da sua composição genética em relação ao indivíduo inicial que estamos tratando, ou seja, o indivíduo ele tende a ajudar indivíduos que sejam geneticamente próximos a ele. E isso explicaria o porquê do altruísmo ao se concluir na chamada regra de Hamilton, que nada mais é que uma fórmula que determina se vale ou não a pena realizar uma ação altruísta do ponto de vista evolutivo. A fórmula
é composta por R vezes B maior que C. Bom, estudaremos aqui os termos isolados. R seria a relação genética do receptor do ato altruísta com o ator, o indivíduo altruísta em si, ou seja, a proximidade de parentesco. P, o benefício reprodutivo adicional obtido pelo receptor do altruísta, ou seja, o quão mais apto ele pode acabar se tornando nessa cadeia, né? A probabilidade dele conseguir espalhar seus genes. E C, o custo reprodutivo para o indivíduo que executa o ato. Então, basicamente, se a relação genética vezes o benefício reprodutivo for maior que o custo reprodutivo, isso quer dizer que a ação altruísta é interessante. Isso vale a pena de um ponto de vista evolutivo. Ou seja, pode não ser uma vitória no sentido do indivíduo em si sobreviver, mas seus genes poderão ser espalhados. Então, do ponto de vista de um jogo, aí entra a teoria dos jogos, ele estaria competitivamente sendo beneficiado nessa visão genética da biologia.